Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu quero ser bem breve, eu só quero que você preste atenção aqui em mim. E já quero encaminhar o começo dessa mensagem de hoje, aproveitando essa situação a qual Deus usou a vida da irmã Márcia para entregar uma mensagem para a irmã Maria, entregar uma mensagem para o Marcos. Na quarta-feira, quando acabou o culto, bem ali embaixo daquela câmara central, uma criança, fui cumprimentar uma criança, e uma criança falou algo para mim, e aquilo na realidade cortou o meu coração, bastante mesmo. E na quinta-feira eu tive um período longo com o Senhor, e abri o meu coração para o Senhor. Eu dizia para o Senhor assim: Senhor, eu vejo pessoas há anos dentro da igreja, eu vejo o Senhor agir dentro da igreja, e aí que eu estou me referindo a um exemplo desse, quando às vezes Deus revela algo profundo da vida de alguém, então nós vemos uma alegria dentro da igreja, não somente uma alegria, mas um renovo dentro da igreja. Só que parece que o tempo passa, as pessoas estão dentro da igreja, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e quando você menos espera, o mundo desaba. E assim como essa canção disse, que às vezes nós temos que encarar o inimigo, nós não devemos nos entregar, não devemos desistir. E às vezes eu até mesmo fico pensando que nós como igreja enfatizamos tanto o nome do inimigo em nossas vidas, enfatizamos tanto a culpa dele no agir em nossas vidas, e como o veículo, e sabemos que ele realmente é o veículo, o meio em que nos derruba, nos quer nos destruir realmente, porque a única coisa que ele quer é arrancar a nossa alma e levar para o inferno, que esse é o objetivo do inimigo. E aí o Senhor me lembrava dessa passagem, que é a primeira que eu quero ler para vocês. Diz assim, Tiago, eu quero que você só preste atenção no que eu vou ler, e redobre a tua atenção, que eu vou ler com muita calma. Eu quero até mesmo que você feche os seus olhos, que eu vou ler essa palavra, que eu quero que você deixe que isso entre no seu coração e entenda o que está escrito. Diz assim, Tiago, capítulo 1, verso de número 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E um pouquinho antes, o verso de 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que completa ao espelho no seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu do que era. Essa palavra ela é muito clara. Às vezes nós lemos assim de uma maneira rápida, e você não consegue entender a profundeza que ela tem. Mas ela diz que se alguém é ouvinte e não fazedor, é como ele olha o seu rosto no espelho e vê algo natural. Porque quando você vê a tua imagem refletida no espelho, você vê a você, mas não é real. Você vê a sua imagem, só que aquilo não é você, aquilo é uma imagem refletida. Ou seja, se eu sou ouvinte da palavra, mas não cumpridor dela, eu estou sendo apenas um reflexo do que realmente Deus pode fazer na minha vida. Aí eu entendo que as coisas não acontecem porque nós não cumprimos o que nós ouvimos dentro da casa do Senhor. E tem algo que eu quero trazer para a igreja nessa noite, de onde que eu vejo que é uma das maiores dificuldades que eu encontro dentro da igreja, que é algo que, quando eu li essa palavra que eu vou ler agora também, e vai diretamente para os casais. Então eu quero, você que é casal, casado, ou se você que pretende a ter um casamento jovem, daqui para frente redobre essa atenção, que eu quero ser bem objetivo. E não quero que, quando eu li, eu tinha uma intenção de trazer uma palavra, mas na verdade a palavra, quando eu li, ela foi para outra direção, e foi diretamente para os casais.
e para aqueles que vão casar também. Diz uma pesquisa que nos últimos 10 anos, os divórcios no Brasil aumentaram em 160%. 160%. Os casamentos não duram, em média, mais do que 4 e 5 anos. Hoje. E quando eu comecei a ler um pouco sobre o divórcio, estatísticas, algumas coisas me surpreenderam. Quando nós passamos a pensar de que o divórcio, que o principal motivo do divórcio é a traição, você está redondamente enganado, que esse é um dos últimos na fila. Quando você imagina que o problema financeiro e o dinheiro é o maior motivo, um dos motivos do divórcio da casa, você está redondamente enganado, que também é um dos últimos da fila. Me surpreendeu o número 1 da lista. Em pesquisas feitas com mais de 130 casais, num período de 10 anos, a quantidade de pessoas que permaneceram casadas e testemunharam após 10 anos, e de pessoas que perderam o seu casamento, se divorciaram nesse período. Nessa pesquisa, entre 130 casais foi feita. Eu quero ler algo. A resposta principal das pessoas que tiveram os seus divórcios efetuados, elas disseram assim, que o motivo do divórcio foi por uma resposta agressiva e áspera, por respostas sucessivas, agressivas e ásperas pelo seu parceiro. E o segundo motivo, a falta de atenção para o seu parceiro. O terceiro motivo, e aí você vai cair de costas, a reclamação de não ter um diálogo dentro do casamento, por causa de um telefone celular, de uma internet, e em quase 90% das citações citaram uma palavra: Facebook. Eu me arrepio tudo, irmão, isso é forte. Pessoas que permaneceram casadas após 10 anos. Sabe qual foi a resposta? Do que faz a pessoa amar ao seu cônjuge e viver com ele? Tratar ao cônjuge com generosidade e bondade, e dar atenção ao que o outro fala. E agora eu quero ler a palavra, abra sua Bíblia, Mateus capítulo número 7, e o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: é os 2 alicerces, é uma passagem bastante conhecida. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, volta a confirmar o que Tiago disse, assemelha-se a um homem prudente, diga prudente, que edificou a sua casa sobre a... Quem edificou a sua casa sobre a rocha? O homem prudente. O homem prudente. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre... Quem edificou a sua casa sobre a areia foi o homem insensato. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém?
Dois homens nós encontramos aqui: o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente, ele constrói a sua casa não cai. E o homem sensato, ele constrói a sua casa e a sua casa é derrubada. Quando eu li essa passagem, o Senhor falava diretamente para mim que essa casa são os casamentos. Então a palavra de hoje, como eu disse, é para os casamentos. E por isso eu fiz essa citação, porque vocês vão se assombrar a revelação de Deus e de Jesus Cristo há tantos anos antes do que está acontecendo hoje, que é motivo de divórcios. Diz o dicionário que o homem insensato, na sua tradução, ele é assim: desajuizado e irrefletido. Principalmente, o que é um homem insensato? Ele é um homem desajuizado e um homem irrefletido. Desajuizado, ele é um homem louco e um homem tolo. Um homem irrefletido é um homem desconsiderado e um homem à toa. Quando eu falo de homem aqui, eu estou falando do sexo masculino e feminino. Não estou fazendo uma alusão ao homem masculino, estou dizendo ao homem. Ou seja, quer dizer que o homem insensato é o homem que é louco. E se você vai outra vez na raiz da palavra louco, louco é o homem que age com raiva e com ira. O homem tolo é um homem à toa, é um homem que não faz nada. E se eu jogo essa palavra insensato para o casamento, eu caio e encontro o que a pesquisa diz: que as palavras ásperas e agressivas destroem o casamento. E Jesus está dizendo que o homem insensato, o homem louco, aquele que tem ira no seu coração e respostas agressivas, destrói o casamento, destrói a sua casa. Ou seja, irmãos, eu falava ontem com a minha esposa, quando nós deixávamos o vídeo brincando um pouquinho, eu dizia assim: amor, eu não entendo o que tem acontecido com a igreja de hoje. E na mesma quinta-feira que eu estava aqui na igreja, eu conversava com uma irmã por uma situação dentro da casa do Senhor. Uma situação em que um obreiro tratou uma outra pessoa com agressividade, com palavra áspera. E uma grande maioria dos problemas que eu encontro dentro dos casamentos, nos aconselhamentos, é de briga, de palavra áspera, de um homem com uma mulher ou vice-versa. Nós estamos passando por uma geração incompreensiva, egoísta e tola. Somos incompreensíveis porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós somos tolos e à toa e desconsiderados, que nós não damos valor para a pessoa que está do nosso lado. A tradução de insensatez também é desconsideração. E um dos motivos que eu disse da maioria dos divórcios acontecerem é das pessoas serem desconsideradas. Por quê? Porque o seu parceiro, ele é menos importante do que o seu telefone celular. O seu parceiro é menos importante, as suas indagações, as suas conversas são menos importantes do que as respostas do WhatsApp. Os grupos são mais importantes que os filhos. Os grupos são mais importantes do que a esposa e o esposo. Desconsideração. E aí, se ainda você pergunta: mas eu te fiz uma resposta, mas eu já te respondi. E eu encontro a cada dia mais uma igreja incompreensiva e agressiva nas respostas. Não existe paciência. E a ira da loucura do coração, ela é incendida e falada nas palavras. E o profeta Isaías dizia que uma palavra que sai da boca, ela nunca volta vazia. Uma atitude que você tem de incompreensão e de agressão dentro do seu lar, para com seu esposo e para com seu filho, ela nunca vai voltar vazia.
E diz o provérbio, número 18, verso de número 7, que a conversa do tolo é a sua desgraça. Quando eu disse tolo, eu disse também a palavra à toa. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor me fazia lembrar e comparava o casamento também com aquela parábola dos talentos. Porque o nosso casamento, a nossa família, nossos filhos são algo de muito valor. E se Deus entrega um talento na minha mão, ou seja, se Ele entrega a minha família na minha mão, eu tenho o dever de multiplicá-la. A parábola dos talentos diz de algo que Deus entrega, Jesus entregava na mão de alguém, e aquela pessoa que ela vinha e multiplicava aquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos, Jesus se agradava. Mas aquele que deixava, escondia e guardava e não dava importância para multiplicar, ele era reprovado pelo Senhor. E diz a palavra do Senhor que o tolo, o à toa, ele é desgraça para a sua casa. E quando fala de à toa, eu vejo que tem casamentos que são destruídos por quê? E uma das coisas que eu ouço muito é que hoje em dia eu creio também que é um problema da educação que nós temos dado para nossos filhos. De tudo é tão fácil chegar nas mãos deles. Nós queremos dar tudo de bom para eles. Damos telefone, damos tudo de melhor, porque a única coisa que nós queremos é ter uma casa boa, para dar algo melhor para a nossa família. Não deixamos os nossos filhos fazer nada. Meu filhinho, cuidado aqui, meu filhinho, cuidado ali. Temos deixado nossos filhos como bibelôs. Eles crescem e não sabem fazer nada. Daí quando casam, tem problema dentro do casamento. Porque às vezes casa com alguém que teve que lutar, teve que ralar, teve que desde pequeno sair para a rua para se desenvolver. Então tem o trabalho correndo no seu sangue. E aí encontra um à toa dentro de casa. Aí um trabalha e o outro não faz nada. E a palavra em mim insensata, assim como eu disse, diz que o tolo também é um à toa, um preguiçoso. E eu li no Provérbios que a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E aí é onde que eu vejo que o inimigo realmente tem entrado. Por quê? Porque nós não cumprimos o que diz a palavra do Senhor. Dentro de nossas casas, as famílias hoje são incompreensivas, agressivas em palavras, e um trabalha e o outro não quer fazer nada. Existe gravíssimo problema de pais com filhos, porque o pai quer colocar algo na criança para ela trabalhar, quando chega na idade um pouco mais adulta, mas a criança não quer trabalhar. A única coisa que ela quer é ficar jogando na internet, quer ficar em casa. Insensatez é motivo de o alicerce ser derrubado. O vento vem e derruba. Mas a palavra também fala do homem prudente, e diz a tradução da prudência algo tremendo: discreto, comedido, pacato, sensato e circunspecto. E eu fui ver a tradução da palavra circunspeção, que significa aquele que tem cuidado ao falar e agir. E diz assim: cauteloso, moderado, preservado e sereno. Você percebe que quando Jesus diz que o alicerce do homem prudente, ele fazia com que não derrubava a sua casa, ele está dizendo que o homem prudente é aquele que cuida ao falar. Ele é aquele homem que ele cuida no agir. E nós vemos que as estatísticas dizem que a palavra de amor para com o seu próximo
e o agir com o seu próximo é fundamental para um casamento ficar de pé, para uma casa ficar de pé. Aquele que é cauteloso, tenha cautela, irmão, no falar com seu filho, tenha cautela ao você se relacionar com a pessoa que está do teu lado, seja moderado nas palavras que você diz. Não estou dizendo eu, está dizendo a palavra do Senhor. O homem prudente, aquele que vocês disseram, que é o responsável por deixar a casa de pé, moderado no falar e no agir, cauteloso, analisa, olha, não julga. Não julgue a pessoa que está do seu lado, a situação em que ela passou. Seja cauteloso antes de tomar suas atitudes para com o seu cônjuge. Reservado. Seja um homem ou uma mulher reservada. Cuide das suas coisas. Não abra tudo e a todos. Guarda o seu lar. Os problemas eles existem. Os problemas conjugais eles acontecem em todos os lares. Seja reservado, não saia falando para todo mundo o problema da sua casa. Você pode estar denegrindo a imagem de um homem e de uma mulher de Deus. Seja pacato. Seja um homem, uma mulher tranquila. Seja um filho tranquilo, um jovem tranquilo. Seja sereno, serenidade. Ame ao seu filho com serenidade, com amor. Sabemos sim que tem momentos que nós temos que entrar com a vara de correção com ele, sim, sabemos. Só que isso não é todos os dias. O homem prudente, ele edifica a sua casa, e o homem insensato ele derruba. E olha o que diz Provérbios, capítulo número 16, verso 18. A soberba, que é algo que você encontra aonde? No homem insensato. A soberba, ela precede a ruína, e a altivez, ela precede a queda. Nós vemos que a insensatez e a falta de moderação, o orgulho próprio, é motivo das discussões dentro do casamento, dentro das famílias. E diz a palavra do Senhor também, é melhor você ser humilde, o verso 19, de espírito como os mansos, de que ao repartir o despojo com a soberba, o que atenta para a palavra com prudência achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que diz o provérbio? Aquele que atenta com a sua palavra com prudência. Seja prudente, uma característica do homem que é moderado, do homem prudente. Haja com prudência com quem está do seu lado. Confia no Senhor. Se a coisa está difícil, haja com moderação. Não entre na briga, não entre no corpo a corpo com a pessoa que está do seu lado. Não entre em discussão, não entra em peleja. Haja com prudência, com moderação, e confia nele, diz a palavra do Senhor, que aí serás bem-aventurado. Uma palavra simples que eu tenho para você: seja prudente, que você vai edificar a sua casa. Vou voltar a repetir, olha o que é prudente. E depois eu vou escrever um artigo, eu vou deixar no Facebook amanhã, para que você copie e guarde isso. Seja discreto, cometido, pacato, sensato, aquele que tem cuidado ao falar e ao agir, cauteloso, moderado, reservado e sereno. Seja prudente. Não seja um insensato, um desajuizado, um louco, um tolo, um irado,
um acomodado. Não seja também um irrefletido, um desconsiderado, um que age com raiva e não tem consideração para o seu próximo. Hoje pela tarde, eu conversava com a minha mãe e ela me contava uma história. Ela vê muito noticiário, ela me contava uma notícia de uma mulher que teve morte cerebral e os médicos manteram ela viva porque ela estava grávida. Ela ficou durante 4 ou 5 semanas morta, mas aquela criança viva dentro dela. E os médicos fazendo de tudo para deixar ela viva, para salvar a criança, porque a criança ainda tinha que chegar a ser um pouco mais madura para poder nascer. E me chamou a atenção naquilo, e logo depois que ela foi embora de casa, hoje pela tarde eu fui na internet, procurei a notícia e olhei. E o Senhor falou algumas coisas comigo quando eu vi aquela notícia, Fábio. Primeiro, aquele moço era um homem muito simples, o rapaz, o pai da criança. E o fim da história é bonito, irmãos, eu vou contar para vocês bem rápido. A reportagem começa aquele moço indo na casa, aonde que eles iam morar, um casal novo. E quando o rapaz entra numa casa muito simples, algumas paredes rebocadas, outras não, uma janela muito, num sítio, lá em Minas Gerais, é um lugar onde que eles plantam café. O rapaz trabalhava na plantação de café. Então quando ele entrou naquele lugar, ele logo começou a se emocionar. E o repórter perguntou: por que você está chorando? Ele dizia assim: porque aqui nós éramos muito felizes, nós tínhamos muitos planos, muitas esperanças. Aqui, ele falou assim: eu não gosto mais de vir aqui nessa casa, porque aqui eu lembro da minha esposa. E logo em seguida começa a mostrar a reportagem. E diz a palavra do Senhor que a palavra do Senhor diz a história que eu li, que eu assisti, né? A gente costumava dizer, desculpe, a notícia que o rapaz, quando chegou em casa do trabalho, a moça estava deitada no chão. Pegaram rápido, como era longe, fizeram 100 quilômetros, chegaram na cidade, e a menina tinha tido um derrame, a moça, e já estava com morte cerebral. Então eles começaram a fazer com que aquela criança vivia. O rapaz parou de trabalhar, e todos os dias ele ia no hospital e conversava com a criança. E chegou um momento que os médicos já não conseguiram manter ela mais viva, os órgãos funcionando, então tiveram que fazer uma cesárea. E naquela cesárea aquela criança nasceu, uma menininha. E olha que coisa tremenda, eles colocaram o nome dela de Emanuele, que significa Deus conosco. Interessante é que quando o pai ele ia conversar quando ele chegava perto da filha e falava com ela, aquela menininha ela abria os olhos, abria a boca, assim ainda prematura. E aí o médico disse que não, que ela reconhecia a voz do pai. E aquele pai ele pega aquela criança no colo, conversava com ela e diz: agora nós estamos juntos aqui, agora nós vamos ter um futuro, você é linda, você está no meu colo. Hoje a menina já está com ele em casa. Isso é algo recente. Só que quando eu vi aquela história, eu achei algo tremendo, irmãos, porque nós temos um sonho de ter uma casa, temos um sonho de ter um lar, uma família, uma esposa, filhos, um lugar onde morar, independente de ser bonito, ser novo ou ser velho, mas nós queremos ter um lugar para a nossa família. E eu dizia assim: como que alguém pode ser tão insensato de não valorizar isso que Deus dá, pastor? Porque às vezes só passamos a valorizar quando se perde. Porque eu vi o desespero daquele rapaz, de dizer assim: aqui nós éramos felizes, era eu e ela. E algo tremendo, irmãos, que quando eu vi aquela reportagem, o Senhor falava algo muito forte no meu coração. O Senhor me dizia: olha, filho, o corpo dela já é morto, mas existe uma criança dentro dela.
O corpo pode estar morto, mas os médicos estão alimentando, estão permanecendo ela viva, porque de dela vai sair uma nova esperança. A promessa ela vai se cumprir, porque diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, o corpo daquela moça estava morto, mas o Senhor ele tinha providenciado médicos para que alimentasse aquela vida até o momento dela nascer. E diz a palavra do Senhor que nós somos novas criaturas, como um novo nascimento, que foi o que disse a Nicodemo: você tem que nascer de novo. E o Senhor me trazia algo como uma revelação em cima disso. O Senhor me dizia: pode ser que a casa hoje seja vazia, a casa, o lar, a família, e seja um morto, o outro vivo. Pode ser que você olhe para aquela carne e ela já é morta, já não tem mais valor. Quem sabe você diz: já teve um derrame, está doente, não presta mais. Mas dentro desse corpo que está morto, que eu estou fazendo uma alusão à pessoa que está do seu lado, à sua família, dentro desse corpo existe uma alma. E que se Deus entrar como médico dos médicos na tua casa, no teu relacionamento, nisso que você acha que está morto, essa criança ela pode nascer de novo. Essa criança ela vai voltar contigo para casa. O que eu quero dizer? Para você não desistir nunca da pessoa que está do seu lado. Não desista do que Deus colocou na sua mão. Você pode pensar que está morto, mas olha que dentro dela há um espírito, há uma alma. Seja um médico, coloca na mão dos médicos, ele vai alimentar e vai nascer uma nova criatura dentro dela. Não seja insensato, não seja tolo. E se Deus te der essa nova oportunidade, seja um homem prudente. E quem sabe você se encaixou e diz assim: meu Deus, eu brigo muito na minha casa, eu não tenho compreensão com a minha esposa, nem com meus filhos, ou vice-versa. Ou quem sabe você tem dedicado tanto tempo para o teu celular, para os teus grupos, para as tuas redes. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. O Senhor, Ele está querendo restaurar a sua casa. O Senhor está querendo restaurar a sua família. A única coisa que você tem que ter é simples: seja um homem prudente. Não permita o sofrimento daquele moço, as lágrimas. Não permita Deus arrancar do teu lado a pessoa que você ama. Perder o teu filho, perder a tua esposa. Valorize o que Deus te deu e colocou do seu lado. E se você não tem ainda, porque você não é casado, quando Deus colocar na sua mão, seja prudente. É tão triste você entrar e ver um quarto vazio. Você já imaginou você perder tudo e você ter nas lembranças uma esperança de um quarto onde você dormia e você era feliz com a pessoa que você ama, com a pessoa que Deus colocou do seu lado? Valorize a pessoa que Deus te deu. Ela foi entregue pelo Senhor para você. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. As crianças não desceram ainda, Rô? Chama elas para mim, porque eu preciso que todas as famílias essa noite estejam abraçadas juntos aqui, nesse lugar. Nós vamos orar. E por mais que você imagine que a pessoa já esteja morta, assim como eu contei essa história para vocês, o médico dos médicos, ele vai dar vida para quem está dentro dela, no nome de Jesus. Eu creio que vai ser gerado uma nova esperança. E quem sabe você já perdeu a pessoa que você tinha. Quem sabe você está sozinho, aqueles que me ouvem na internet, quem sabe por umas besteiras dessas já perderam o seu casamento, estão separados, e você quer uma nova oportunidade. Nós vamos orar para que o Senhor dê uma nova oportunidade para você.
E eu falava com o Senhor, eu falava: Senhor, é tão lindo ver o Senhor agir. Mas eu vou começar a trazer mensagens assim como essas, que falam diretamente na sua vida. Porque às vezes Deus nos dá algumas revelações, é tão linda a revelação da palavra, Carlos Alexandre. Só que parece que às vezes não faz efeito, é só eufórico. Eu prefiro que vocês sejam assim, sem euforia, sem pular. E quando eu estava vindo para minha casa hoje à tarde, eu ouvi um hino que dizia assim: eu sou crente canela de fogo, eu sou crente do reteté. E quando eu ouvia aquilo, veio uma voz tão forte no meu ouvido e perguntava assim: pergunta, é crente canela de fogo? É crente do reteté? Mas pergunta, como é que está a tua casa? Porque dizia assim: eu sou crente canela de fogo, eu sou crente do reteté. E o Senhor me dizia: pergunta como é que está a casa dele. Pergunta que como é que está o relacionamento dele com os filhos. Pergunta para a igreja: como é que está o relacionamento dele dentro da sua casa. É prudente ou é insensato? Não adianta ser canela de fogo, não adianta ser do reteté e ter a casa destruída. Simples a palavra, irmão. Seja prudente dentro da sua casa, porque aí você vai ter o teu casamento alicerçado, a tua casa vai estar alicerçada. Não seja insensato, não deixe a ira tomar o teu coração. Seja moderado nas tuas palavras, agir e falar. Duas coisas: uma trabalha no mundo físico e uma trabalha na alma. Aquele que tem cuidado, prudente, ao agir e ao falar. Quando eu falo, eu atinjo o coração de uma pessoa. Quando eu falo, eu posso agredir, eu posso matar uma pessoa. Mas com as minhas atitudes, eu sou exemplo para a pessoa que está do meu lado. Com o meu agir, com as minhas atitudes, eu posso edificar a vida de uma pessoa aqui nesse mundo que estamos. Seja com as tuas atitudes um exemplo para o seu filho.